Bom, a gente não trabalha com piedade, a gente trabalha com compaixão. Então, quando eu vejo alguém com sofrimento, eu reconheço esse sofrimento como uma coisa que eu conheço. Agora, o que eu faço para diminuir é uma ação. A compaixão significa uma ação que vai transformar uma realidade. Não é só ficar com pena e ficar triste, isso não adianta nada. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Três tesouros, três joias. Buda, o ser que desperta. Dharma, a lei verdadeira. E Sangha, a comunidade que segue os ensinamentos de Buda. Muito boa noite para todos vocês. Esta segunda-feira, dia 14 de outubro. Eu acabo de vir de um retiro que fizemos, sexta, sábado e domingo, dia 11, 12 e 13, lembrando várias coisas que aconteceram, simbólicas do dia 12, né? Dia 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e no Japão nós celebramos nos templos budistas aqueles que são as deidades protetoras do nosso chão, da nossa terra, né? E aqui para o Brasil, para todos, é Nossa Senhora Aparecida. Então tivemos um retiro de reflexão, teve uma coisa muito interessante que de sexta para sábado, Yom Kippur, que para os judeus é o dia do arrependimento. Então tem canções de arrependimento, tem coisas muito bonitas, sabe? Que como que você sabe que não somos perfeitos, mas que somos perfectíveis, né? E que podemos melhorar. Então também fizemos uma reflexão sexta-feira à noite sobre o arrependimento. E sábado, dia 12, é o dia em que, há 17 anos atrás, eu fiz o que se chama Ascensão à Montanha. É quando a pessoa se torna a abadesa responsável por um templo. E foi exatamente nesse dia, dia 12 de outubro de 2007, que me deram essa posição de o superior da ordem, Saikawa Roshi, na época que era o Sokan responsável pelo Zen budismo aqui na América do Sul. Ele esteve presente, veio Kirigaya Gil, monge de Tóquio, veio também o assistente dele, que era muito meu amigo, veio a, a Egyo Kuroshi, que era do Zen Center de Los Angeles, também com um discípulo, e vieram vários monges e monjas de toda a América do Sul aqui, inclusive o Napoleão de Belo Horizonte, enfim, muitas pessoas. E uma delas foi a que me deu a não é bem a cerejeira, é a mexeira que fica em frente, a cerejeira que fica bem em frente ao templo, a sala principal de Buda. Ela havia trazido de Ouro Preto, onde ela morava, ela cuidava do templo Zen de Ouro Preto, e ela trouxe um arbustinho pequenininho, hoje é uma árvore gigantesca que está lá na frente. Então, tudo isso foi celebrado durante esse retiro, né? E como outubro é o mês de Bodhidharma, que eu falei com você segunda-feira passada, né? Bodhidharma seria no dia 5 de outubro. Como a gente teve as eleições no dia 6, nós acabamos deixando para fazer o retiro também, honra a ele, nesse final de semana. Então, foi uma semana muito intenso. E domingo de manhã, eu fui convidada para ir na faculdade sírio-libanês, que eu nem sabia que existia essa faculdade, é um prédio belíssimo, bem nas proximidades do Hospital Sírio-Libanês, e estava tendo um evento para as práticas integrativas. E dentro das práticas integrativas, o yoga. E o professor de yoga, Marcos Rojo, que é um amigo meu de muitos e muitos anos, me pediu que fosse lá fazer uma palavrinha sobre tradições religiosas. Então, cheguei lá, a professora Lia Dias, quem estava da Associação Palas Atena, estava terminando uma palestra que eu não pude assistir, me lamentei muito, porque eu pensei que eu ia chegar a tempo de ouvi-la, mas ela estava terminando. E depois disso teve umas outras falas, uma fala de um senhor até que está na Índia, em Lonavla, na Índia, que é onde tem a sede da escola que Marcos Rojo representa aqui no Brasil, e esse senhor falava em inglês, era o diretor da escola de Lonavla, e tinha um jovem que traduzia para o português. Mas uma das coisas interessantes que ele falou, que eu acho importante, ele disse assim, porque nós vamos falar de tradições, né? Disse assim, a tradição não significa ortodoxia.
Isso é uma coisa importante, né? Não é porque você segue uma tradição que você vai fazer tudo ao pé da letra como tinha sido feito há 2000 anos atrás, porque não somos as mesmas pessoas, nem o mesmo mundo, nem a mesma situação. Mas você não quebra a tradição, você não modifica a tradição. Eu acho que uma coisa que eu tenho falado, a gente traduz para uma linguagem atual e moderna aquilo que é a tradição, sem macular a tradição, sem atrapalhar a tradição. E depois dessas pessoas falando, que começava o interreligioso, e o primeiro foi um babalorixá, que foi extraordinariamente lúcido e muito coerente. Depois falou o Vedanta, o Swami Nirmalaatmananda, que contou sobre o Vedanta e começou da cultura na Índia, a questão da família, da educação. E depois fui eu. E eu fechei muito rapidinho, porque os outros falaram tanto que já estava na hora de encerrar. Eu achei por bem que não precisava ficar falando muita coisa, mas foi muito agradável. Então, assim foi o meu final de semana, bem corrido. E quando voltei para o templo, voltei bem em tempo de fazer a cerimônia de Bodhidharma, que nós fizemos também de uma maneira sucinta, né? Fizemos essa bênção para. Que a ideia é essa, se é uma tradição, a gente respeita os que vieram antes de nós. E como é que nós respeitando? Lembrando-nos deles e dos seus ensinamentos. Não é só, e eu falei, a coisa principal, a característica principal de Bodhidharma é que ele dizia, não precisa ficar rezando, não precisa fazer reverência, mas tem que fazer zazen, sentar-se em zen. E por isso nós ficamos sentados em zen da sexta-feira à noite, sábado o dia todo e domingo de manhã. Então, é isso que estou compartilhando com vocês. Então, na sexta-feira à tarde, eu não pude fazer o programa online como eu queria fazer, a gente até tentar fazer pelo Instagram e tudo, mas não deu certo, porque eu estava lá, à volta, em receber as pessoas que estavam chegando para o nosso evento, tá bom? É isso. Davi, Hiroshi, traz novamente à baila os 108 contos e parábolas orientais. E aí ele cita aqui, ele faz uma pergunta a respeito do conto O Ensinamento. Ele quer saber se o monge que vivia lá isolado, se esse monge estava errado por ainda acreditar no que o mestre tinha dito: a mente é Buda. E não abrir a mente para um viajante que passou e tinha dito que o mestre tinha dito que a mente não é Buda. Eu acho que essas histórias, eu não me lembro direito, faz tantos anos que eu já escrevi esse livro, e essa história também está muito vaga na minha cabeça. Mas não é uma questão de certo e errado, sabe? Quando você lê essa história, não é só a favor deste ou a favor daquele. Isso é o erro da dualidade. O que significa isto? Qual o simbólico dessa história? Que uma pessoa diz a mente é Buda, né? Ele fala assim: bom, já entendi, vou ficar lá na montanha agora, né? E quando o outro diz, não, agora o mestre diz que a mente não é Buda. E aí? Ele mudou de ideia? Ele vai acreditar nas novas palavras desse viajante dizendo que é o mestre? Mas eu acho que o ponto dessa história é que essa pessoa que foi lá depois pergunta para ele: como é que eu saio da montanha? E que ele diz: siga a correnteza do rio. Que é uma coisa bem simples, né? Então é mais ou menos para chegar na simplicidade da vida. E não dizer eu estou preso a uma ideia, estou preso a um conceito, né? É interessante. E os koans são por aí, né? Não é para ser interpretado, E né? nem para analisar se é a favor ou contra. O Aham. que quer dizer isso? Que história é essa? O que isso quer dizer? E como que você manifesta isso? E não é como eu, monja, penso sobre o assunto, é como você. Eu fiz uma pequena explicação que é para facilitar, mas o koan é uma coisa que você estuda na prática do zazen. Não é que você estuda lendo um livro. Não é que você estuda o livro, é uma inspiração. Se você quiser estudar koans, você tem que procurar algum professor, alguma professora que possa orientar você pessoalmente. E o estudo de koans significa que toda semana você tem que ir na sala do professor e apresentar a sua interpretação do caso. E não perguntar para o professor qual a interpretação do professor. Percebeu? Esta a diferença.
Se você quer estudar koans, você tem que praticar zazen em algum templo, em algum local, e insistir com o professor que você quer apresentar a sua interpretação. Mas essa interpretação é tirada através da prática de zazen, não da leitura. A leitura do koan, a leitura do texto é para inspirar você para fazer zazen, porque tem gente que faz zazen e dorme. Tem gente que faz zazen e fica pensando besteira. Então você dá um koan que é para a pessoa entrar em foco, entrar em equilíbrio. Você tem um assunto para resolver. Então você vai resolver esse assunto, não vai ficar viajando com a cabeça para ontem nem para amanhã, mas vai estar presente nisto. Mas isso precisa de orientação. Não é assim. Infelizmente, aqui pela Rádio Vibe Mundial, eu não posso orientar você, principalmente, que acho que nunca o encontrei pessoalmente, não é, Davi? Monja Coen, ao me perceber irritado e sensível demais com as ações negativas das outras pessoas do convívio, como transformar esse sentimento em compaixão? Tem um livro muito interessante, eu não sei se é do Dalai Lama, do Thich Nhat Hanh, que se chama Como Transformar a Raiva em Compaixão. É um trabalho, é uma trabalheira, mas é possível, não é impossível, não. Primeiro a gente tem que entender por que essas pessoas estão se manifestando dessa forma. E por que elas incomodam você? Por que isso irrita você se essa pessoa é o que ela é? É como eu dizer que esse pauzinho aqui de segurar o celular, eu não gosto dele, ele me irrita. Eu te odeio, você me irrita, o jeito que você me irrita. Adianta? Ele é dessa forma. Ele foi desenhado dessa forma por alguém. Ele existe assim como ele é. Então, eu não posso brigar com ele e ficar com raiva. E os seres humanos também. Eles estão se manifestando de uma forma daquelas experiências que eles tiveram na sua vida, da educação que tiveram, e eles só podem se manifestar desse jeito. E você quer que eles sejam diferentes do que são? Então, entra a ideia da compreensão e da compaixão. Por que estão se manifestando assim? Quem é que desenhou esse porta-celular? Né? Eu podia sugerir, puxa, que foi você que desenhou, tem uma marquinha deles aqui atrás. Eu falei, olha, você podia ter feito de outro jeito, né? Eu posso escrever para eles e dar outras sugestões, mas eu não posso brigar nem com o objeto e nem com a pessoa que fez, porque a intenção não foi má. A intenção é de ter um lugar para o celular ficar plantadinho aqui, bonitinho. Percebe? E a intenção que a pessoa está falando coisas que você acha que são negativas para você, quem sabe que para elas são positivas? O que você chama de uma impressão negativa, uma coisa que te incomoda? Por que te incomoda? Se uma pessoa desconhecida falar a mesma coisa para você, você fica incomodado? Mas pense bem, as pessoas que você convive, os mais íntimos seus, são seus desconhecidos. Eles não são você. Lembre-se disso. Aí o Fernando pergunta aqui, seria o caso de pensar o que me incomoda no outro, eu mudo em mim mesmo? Você tem que. O que incomoda no outro é alguma coisa que você tem? Ou não é o que você não tem? É o que está faltando ou o que está em excesso? Tem que observar. Você incomoda os outros da forma que essas pessoas incomodam você? Então você tem que observar. Por isso que o zazen existe. O zazen, a prática da meditação, não é só sentado em casa, é no dia a dia. Hoje à tarde eu fiz um podcast com a Samira, aqui da Rádio Mundial, aqui na Vibecast da rádio, que fica aqui no primeiro andar, no mesmo andar que a Rádio Mundial, e foi muito interessante, porque foi essa uma das perguntas que ela fez. Mas para quem não tem tempo de ficar meditando, quem não está meditando no dia a dia, como é que faz com o Zen? Como é que o Zen ajuda você no dia a dia? Assim, observando como é que eu estou, como é que eu falo, como é que as pessoas falam, o jeito que essa pessoa fala, eu falo assim também? Será que eu tenho essa atitude que é desagradável? Será que eu desagrado alguém? Então você começa a ter uma autoobservação. Não é um autocontrole, não. É observar a si para fazer escolhas de respostas. Não de reações, mas de respostas ao mundo. E a piedade? Quem assina pelo Mundo do Suspense é Sabrina de Santos. E ela pergunta como podemos lidar com o sentimento da piedade. Quando eu vejo uma maldade, ela escreveu, eu sinto uma pena dos outros que me paralisa, não me deixa, de fato, agir. O que eu faço? Bom, a gente não trabalha com piedade, a gente trabalha com compaixão. Então, quando eu vejo alguém com sofrimento, eu reconheço esse sofrimento como uma coisa que eu conheço. Agora, o que eu faço para diminuir é uma ação. A compaixão significa uma ação que vai transformar uma realidade.
Não é só ficar com pena e ficar triste, isso não adianta nada. E nisso entra o arrependimento também. Sim. Vai mudar uma realidade. Temos que mudar uma situação. Se é uma situação, alguém está sendo abusado, e eu vou ficar muito triste, vou ficar paralisado, porque eu estou abusando alguém, oh, que horror, que medo. Que isso não. Ou você chama a polícia, ou você chama um vizinho, ou você fala com a pessoa, você dá um grito, você faz alguma coisa. Você tem que tomar uma atitude. Ser passiva, quem cala, consente. Então, na hora que você fica paralisado e não faz nada, você está consentindo com o abuso. Se você acha que uma pessoa está sendo abusada e você não faz nada, fica quieta, fica escondida, fica com medo, fica paralisada, ai que horror, estão abusando, não. Vamos fazer alguma coisa a respeito. Às vezes, no momento, não dá para fazer. Se tem uma pessoa armada abusando de alguém, você não vai lá querer desarmar o outro se você não foi treinado para isso. Para isso, nós temos policiais na cidade de São Paulo, né? Temos pessoas em todos os lugares do mundo que são treinados para nos proteger. Eles podem errar algumas vezes, mas são pouquíssimos. A imprensa dá muito alarde, né? Policial fez isso, policial fez... Mas eles são treinados para proteger a população. Eles são hábeis para isso. Então, se você tem alguém que você sabe que está sendo abusado e você fica paralisada, não. Tem até uns números que você pode telefonar, não sei se é 181, parece que é esse número que você pode dizer, não precisa dizer nem quem você é, mas você diz, olha, na casa aqui do lado eu estou ouvindo que uma pessoa está sendo abusada, vem alguém para cá. O Disque Denúncia, né? Disque Que denúncia. É absolutamente anônimo. Né? É anônimo. Então, tem maneiras de você pedir ajuda, mas ficar paralisado não resolve a situação, né? Não resolve. Saia da paralisia e tome uma atitude, que pode ser um telefonema para o Disque Denúncia, que pode ser chamar alguém e que pode até conversar com quem está fazendo o abuso. Porque às vezes a pessoa nem percebe que está abusando. Ela acha que está fazendo um carinho até. Mas tem uma conversa de que não seja, que você não entre na agressão dessa situação, né? Manifeste-se. A senhora tem planos de ir a Fortaleza? Estão perguntando aqui. Nossa, estou indo para Fortaleza logo, logo, no fim do mês estou aí. E vou fazer 2 palestras, uma para um tribunal, é uma coisa fechada, para um dia do servidor público. E no dia 31 tem um hotel chamado Seara, com S, Seara Praia Hotel. E esse hotel nos ofereceu o seu salão para eu fazer uma palestra no dia 31 à noite. E 31 de outubro. Aqui no Brasil a gente não celebra muito, É o mas Dia das Bruxas. é o Dia das do Bruxas. Saci. É o Halloween. É o dia do Halloween que as crianças saem na rua falando: me dá um mimo, eu faço uma levada, eu faço como é que chama? Uma travessura. O mimo ou travessura, em inglês é trick or treat, né? Eu faço uma travessura ou você me dá um mimo, me dá um docinho, me dá um carinho, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, como nós, mesmo adultos e idosos, estamos sempre atrás de um mimo. Senão a gente faz travessura. E faz mesmo, a gente apronta. Então a gente percebe esse mecanismo em nós. Então, se quiserem, venham lá, vai ser no teatro não, no salão do Hotel Seara Praia, lá em Fortaleza. E durante a tarde eu vou fazer uma palestra para o Tribunal de Contas que me chamou. E dia 31, né? O nem sempre lembrado, mas nem menos importante, Saci Pererê. É o Saci Pererê? Sim, é dia de Saci Pererê também, no nosso rico folclore. Maravilha. Você vê, no mundo todo acaba sendo uma coisa assim, né? Por que será dia 31 de outubro, né? Vamos pensar um pouquinho nisso. Por que é o dia das bruxas, do Halloween? É o dia que eles fazem como é que chama? As cabaças de abóbora, né? Que faz um desenho de olho assim, o pessoal põe uma vela dentro para ficar assustador, né? Interessante isso. O que eu percebi nos Estados Unidos, quando ia no Disney World, esses lugares, que eles têm trem fantasma, né? Mas o trem fantasma de lá é para tirar o medo das pessoas. Não é para assustar. Não é para incutir o Não medo. é para incutir. Então aparece fantasma, tem hologramas, gente. É uma coisa linda. É uma coisa muito bem feita. Você está no carro assim que parece um espelho e atrás de você, junto com você no carrinho que você está, tem um fantasma. É um holograma de um fantasma, sabe? E depois tem tesouros e coisas assim maravilhosas, né? Que é exatamente para tirar o medo de fantasma da população norte-americana. Ele foi criado para isto, não para incutir o medo. Para dizer isso é uma brincadeira, isso não existe. Isso é uma projeção, percebeu? Não vai ficar como, ai, que medo, tem um fantasma aqui. Cadê o fantasma, né?
Então, é um trabalho interessante. Quando eu fui lá, eu fiquei pensando nisso. Quando você é criança, é de um jeito que você vê, né? Mas é sempre um sustinho. Aqui, quando era criança, tinha o trem fantasma e tinha um fiozinho que passava, tinha uma aranha. Para ele passar o fiozinho, ai, ai, tem uma aranha, né? Era uma coisa para assustar, mas é um susto de brincadeira. Não é susto para ficar falando fantasma, vai te pegar, os monstros, né? Não é isso, não, é o contrário, para tirar esses monstros da sua fantasia. É porque aqui também no Play Center tinha TV Fantasma Tinha, também, né? né? É. Eu sou anterior ao Play Center. Não, oh! Ah, eu não posso dizer o mesmo, Rochi. Não Ah, pode, que não mentira. pode. Mas não mesmo, não mesmo. Você é muitos anos mais novo do que eu. Muito bem, gente. Estamos quase chegando ao final do nosso programa. E lembrando a vocês que o que vai acontecer esse mês na nossa comunidade. Amanhã, terça-feira, é um programa que eu e a Zentiu Sensei nós fazemos juntas, que se chama A Monja Convida. Monja convida com e vida. Vivas. As monjas estão vivas. Então, é um programa onde a gente vai conversar. E vocês todos são convidados aí ao templo. O templo vai estar aberto, a entrada gratuita. Se você quiser fazer uma doação, é muito bem-vinda. Se não puder, não tem importância. Começa às 8 horas da noite, chegue 10 minutos antes. Fica no Pacaembu, em frente à praça do estádio do Pacaembu. É ao lado do Museu do Futebol, né? Não, o Museu do Futebol fica lá no estádio. A gente fica aqui, ó. A gente está numa rua que sobe, que vai da Isso. Avenida A Pacaembu, Passalacqua. da Avenida Pacaembu até a Doutor Arnaldo, lá em cima. Então, nessa rua, no primeiro quarteirão, depois que sai da Avenida Pacaembu, o primeiro quarteirão, a quinta casa. Se você vai de Uber, essas coisas, tem que pôr comunidade sem budista. Se puser o endereço, eles te levam para a Praça do Estádio. Então, a gente tem que saber, tem um triquezinho lá. Tem Mas uma- quem for de carro pode estacionar ali dentro do na pátio Praça do da Estádio. Praça do Estádio, né? Eu digo ao lado do museu, porque quem está de frente para o museu, se olhar para o lado direito, vai ver o templo do outro lado da rua, né? Mas não vê porque tem uma escada. Ah, tem aquela escada, é Não dá verdade. para ver. É, A parede está pintada, é fácil de reconhecer. verdade. Então, todas as terças-feiras, quando eu estou em São Paulo e quando não estou em São Paulo, haverá esse evento que chama Monja Convida. Então, o monja está convidando pessoas a vir ao templo, mas a monja está viva ao templo. Então, não é só um tratamento online, como tem sido feito por tantos meses e anos, né? Vai ser pessoalmente, presencialmente. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Amanhã, terça-feira, eu e a Monja Zentiu estaremos juntas. Quando eu viajo, é só a Monja Zentiu. Quando a Zentiu Sensei viaja, sou apenas eu. Mas nós duas sempre estaremos às terças-feiras para receber vocês. E domingos, às 11 horas da manhã, tem Zazen para iniciantes, que é uma prática ensinar a pessoa como é que faz meditação. Hoje de manhã, eu fui no Museu do Futebol. Quem me chamou? O pessoal da Fundação Casa. E a Fundação Casa tem um projeto muito interessante com uma fundação que também que faz as crianças e os adolescentes que estão em detenção estudar. E eles criaram propostas de empresários. Que empresas vocês vão fazer? Eram 6 grupos de 6 fundações casas diferentes. Uhum, Tinha da Praia Grande, tinha uhum. de Peruíbe, de vários lugares. Tinha só um grupo de meninas. 5 grupos de meninos e um grupo de meninas. Então, eles foram dizendo, tinham juízes que examinaram os projetos deles Ah, e quem ganhou o primeiro prêmio foi o grupo feminino. olha. E o que elas O que fizeram, que elas queriam como elas, empresas, como empresárias? as empresárias eram de mecânica de mulheres para mulheres. Olha. E diz que a Mecânica apresentação, automotiva. diz Ah, que a apresentação delas eu não vi, porque eu cheguei um pouco tarde, diz aham. que foi extraordinária. Quem Sim, porque viu, tem o velho folclore de que mecânico engana a mulher, é. né? Então diz que foi muito, muito bonito. E é claro que a gente vê os mais jovens, e eu falei para eles, vocês são o meu futuro, né? E é o futuro da humanidade. Então, façam da sua vida essa empresa de sucesso. E é essa a minha mensagem de hoje. E a bênção a todos vocês. Abençoei cada um deles que estavam presentes lá e todos aqueles que estão jovens, não só nas casas de detenção, mas nós que possamos ter uma vida plena, saudável e sempre pensar no bem de todos e não ser manipulado por ninguém, nem pela sua própria mente.
Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.